Agora eu vou mostrar como fazer a alocação de comandos, no caso do 6DOF. Imagina que a gente tem o nosso quadricóptero. E aí a gente tem os eixos do sistema de coordenadas, né? Então esse aqui seria o eixo X, a gente teria um eixo Z aqui para cima e teria o eixo Y aqui para completar a regra da mão direita. Então esse aqui seria o X do corpo, o Y do corpo e o Z do corpo. E aí a gente tem forças que estão atuando aqui por conta das hélices, em cada um desses extremos aqui do quadricóptero, né? A hélice estaria em cada um dos extremos. A distância do centro até cada uma das hélices é L também, como a gente tinha colocado lá no multicóptero 2D. E a gente tem forças com a seguinte notação. Então a gente aqui teria a força F1, a força F2 seria essa outra aqui, força F3 e força F4. Beleza? E também a gente tem torques que são gerados. A gente aqui teria um torque tal 1, um torque tal 2. E aí naquela ideia, né? Os que são opostos, eles têm torque na mesma direção. O torque aqui, no caso, gerado devido à rotação da própria hélice, né? Então, aqui seria o torque tal 3, e esse outro aqui seria um torque para baixo, seria o tal 4. Beleza? E aí, seguindo a ideia da regra da mão direita, né? Beleza, vamos ver se falta alguma coisa ainda nessa figura. Eu acredito que não. E a gente vai considerar também que os 4 bracinhos, né, do nosso drone, eles estão igualmente espaçados, e a gente também vai considerar que a distância do nosso eixo aqui da frente do drone até essa primeiro bracinho aqui onde fica a primeira hélice é 45 graus, tá? A gente vai considerar que esse ângulo aqui, ele é de 45 graus, beleza? Tranquilo. Então, dado isso, a gente pode até escrever aqui qual que seria o valor dessa distância, tanto no eixo Y quanto no eixo X, até a gente chegar a esse ponto aqui da hélice, né? Então, essa distância aqui, na verdade, seria D igual a L raiz de 2 sobre 2, beleza? É a mesma coisa para o Y, né? Tanto para o X quanto para o Y. Então, aqui no X também é L raiz de 2 sobre 2, beleza? E a gente vai começar a chamar essa distância de D, tá? Só para poder ficar mais fácil, a gente tem que estar escrevendo tanto raiz de 2 sobre 2, quanto a gente for escrevendo aqui as nossas equações. Então, a primeira coisa seria descobrir qual é a força resultante devido à força aqui das 4 hélices. Essa é muito simples, é só escrever que F é igual a F1 mais F2 mais F3 mais F4. Então, muito tranquilo. Aí o próximo seria o torque no eixo X. Então, o torque no eixo X ele é gerado pela força F1 e F4. E aí, no caso, utilizando a regra da mão direita, F1 e F4 estariam contribuindo de forma positiva, né? E considerando um braço de alavanca do valor aqui de D, né? Como a gente pode ver, o braço de alavanca até cada uma dessas forças aqui seria essa distância D. Então, a gente vai ficar com F1D. F2 e F3 fazem girar ao contrário da regra da mão direita. Então, esses caras se subtraem. Então, ficaria menos F2D, menos F3D. E o F4 ele soma novamente. Então, seria F4D. Tranquilo? E aí, agora eu posso também calcular o torque no eixo Y. O torque no eixo Y, no caso o F1 e o F2, eles contribuem negativamente. E o F3 e o F4 contribuem positivamente, considerando novamente a regra da mão direita. Então, vai ficar menos F1D, menos F2D, mais F3D, mais F4D.
E aí agora finalmente o torque em relação ao eixo Z. Então, em relação ao eixo Z, o 1 e o 3 eles somam e o 2 e o 4 eles subtraem. Só que aí para poder ficar tudo em função de F1, F2, F3, F4, que é o que já está aparecendo aqui, a gente tem o seguinte, ó, a gente pode dizer, né, um modelo que geralmente é comum, que a força gerada pela hélice é uma constante vezes a velocidade da hélice, tá? Essa constante a gente vai chamar de Kf, porque está relacionada à força. E ao mesmo tempo o torque gerado pela hélice, pelo rotor, é dado por uma outra constante vezes, desculpa, que é a velocidade angular ao quadrado do meu rotor, tá? Vezes a velocidade ao quadrado também do meu rotor. Só que essa outra constante aqui eu vou chamar de um K tal, para poder dizer que está relacionado ao torque. E aí a gente consegue agora relacionar o torque com a força simplesmente dividindo uma equação pela outra, né? E aí dividindo uma equação pela outra a gente vai ficar com Fi sobre tal I igual a Kf sobre K tal. E aí ômega I ao quadrado em cima e embaixo que corta e aí desaparece, né? Então vai ficar só Kf sobre K tal. E aí agora a gente pode passar essa expressão aqui, né? Multiplicar o K tal aqui por F e passar aqui dividindo Kf. Então vai ficar K tal dividido por Kf vezes Fi. E aí esse cara aqui a gente pode chamar agora de uma nova constante. Vai ser simplesmente uma constante K. Então, vamos chamar isso aqui simplesmente de uma constante K. E aí, dado isso, a gente tem que o torque do rotor I é K vezes a força do rotor I. Beleza? Fazendo isso, a gente pode substituir aqui. Substituir na hora de calcular o tal Z, né? Então, o tal Z seria torque 1 menos torque 2 mais torque 3 mais torque 4. Então, tal 1 menos tal 2 mais tal 3 menos tal 4. Beleza? E aí é só substituir aqui para essa expressão, de modo que vai ficar Kf1 menos Kf2 mais Kf3 menos Kf4. Beleza? Então, é basicamente essa expressão. A gente costuma também escrever isso no formato de matriz. E aí, no formato de matriz, ficaria F, tal X, tal Y, tal Z. Isso aqui sendo igual a uma matriz, que a gente geralmente chama de gama, tá? Essa matriz. Essa matriz gama ela vai ser dada por 1, 1, 1, 1, né? Pegando aqui a primeira equação. Depois D, menos D, menos D, D, menos D, menos D, 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 e finalmente K, menos K, K, menos K, vezes as forças F1, F2, F3, F4, que são geradas pelos nossos rotores, né? E lembrando também, né, que a partir dessa expressão a gente também consegue achar qual que é a velocidade angular que a gente tem que mandar para cada um dos rotores, que é o que efetivamente que a gente consegue mandar para o nosso drone, né, que é simplesmente Fi sobre Kf. E aí tirar a raiz quadrada disso, beleza? Então, isso aqui também é uma expressão importante para a gente. Beleza? E é essa matriz, como eu já tinha falado, né, a gente costuma chamar ela de gama. Pelo menos na notação que eu vou utilizar aqui. Esse aqui vai ser gama, tá? Beleza. E aí, se a gente tem essa expressão aqui das forças e dos torques como sendo gama vezes as forças em cada um dos rotores, as forças geradas por cada um dos rotores, para eu poder inverter isso, né, é só multiplicar pela inversa. Claro, eu posso também simplesmente resolver esse sistema de equações lineares, né? Posso resolver esse sistema de equações lineares e obter as forças F1, F2, F3, F4. Não é difícil fazer isso, tá? Eu acho que é até um exercício interessante para você tentar. Eu não vou fazer aqui só por questão de tempo, mas
Também você pode pensar que você vai tirar a inversa daquela matriz, né? O que é uma operação mais chata, mas se você fizer isso uma única vez na vida, também não é muito problema. Porque você vai fazer isso uma única vez na vida e depois o que você vai implementar realmente no computador vai ser a solução analítica aqui dessa inversa, né? Então, tal x, tal z. E aí, esse gama menos 1, ele é dado por... Então, vou pegar aqui da minha colinha. É 1/4 vezes 1 sobre d, menos 1 sobre d, 1 sobre k, menos 1 sobre d, menos 1 sobre d, menos 1 sobre k, menos 1 sobre d, 1 sobre d, 1 sobre k, 1 sobre d, 1 sobre d, menos 1 sobre k. Beleza. E aí, essa aqui é a matriz que a gente vai utilizar para poder depois gerar as forças de cada um dos rotores, né? Que é o que efetivamente a gente consegue mandar, a gente consegue comandar para o nosso drone. Primeiro a gente depois transforma isso em velocidades angulares dos rotores e comanda isso para cada um dos rotores do nosso drone. Uma outra coisa também que é importante falar é que geralmente a gente também costuma colocar limites naquelas forças que são geradas, tá? Então, porque o drone ele não consegue gerar qualquer força possível, né? Então, quando a gente calcula lá o Fx, o Fy e o Fz, e até mesmo depois o tal x, tal y e tal z, a gente costuma depois limitar esses caras entre uma força mínima e uma força máxima. Eu estou colocando aqui que é o mesmo limite, mas também pode não ser os mesmos limites, tá? E é a mesma coisa aqui também para os torques. Até porque se a gente não limitar, muitas vezes o comando que a gente adota, né, principalmente se com o meu controlador P mais V, se eu estou muito distante do meu objetivo, às vezes o drone acaba comandando um ângulo excessivamente grande e isso acaba gerando problemas, né? O nosso drone, na verdade, ele não vai conseguir realizar esse ângulo excessivamente grande que o meu controlador pediu. Então, a gente costuma limitar também, a gente calcula, basicamente calcula o valor da força, o valor do torque, utilizando a fórmula mesmo do controlador, e depois a gente satura entre limites que vão estar pré-definidos e que são limites que fisicamente o meu drone consegue realizar sem grandes problemas.